fazer, digamos assim, uma arqueologia, né, das instituições jurídicas a partir de uma certa reflexão sobre a história e tal. Mas eu queria complicar um pouco mais o teu esquema, no seguinte sentido, não me parece tão simples assim, né, estabelecer um momento em que se dá a passagem entre natureza e cultura. Né? Se eu entendi bem o teu esquema, né, bom, em Rio fico eu aqui cuidando da minha roça, fica você ali cuidando da sua roça, né, enquanto não houver nenhum conflito maior, nós estamos numa situação que seria uma situação natural. Né? Primeiro, eu não sei se essa relação é uma relação natural. Né? E não é essa, me parece, a primeira relação de conflito. Se a gente fosse, digamos assim, para estabelecer uma relação anterior a essa, um conflito se daria entre eu, né, cuidando da minha roça, né, e aquela caravana de nômades que passam todo ano atrás das manadas e que vêm destruir toda a minha plantação de milho. São duas relações distintas, né, de pensar a minha relação no espaço, enfim. Né? E isso, então, quer dizer, nesse momento, até que ponto você já não está aí, bem ou mal, prefigurando uma certa relação? Esse Rio já não prefigura uma relação jurídica, e isso que ele apresenta como natural, de natural não tem absolutamente nada. Eu gostaria de perguntar para o Tadeu, no início da sua exposição, você falou que Hegel que Rawls estaria mais próximo a Hegel do que a Kant, e que Rawls teria compreendido a crítica de Hegel a Kant. E isso me surpreendeu, porque normalmente, se a gente tiver que escolher, né, se Rawls vai tender mais para Hegel ou mais para Kant, a resposta normalmente é que Rawls tenderia mais para Kant, né, porque, bom, enfim, me parece que tem diferenças muito grandes entre Rawls e Hegel, e principalmente a questão da substancialidade do Estado, né? Além de Rawls ser considerado, pelo menos do ponto de vista metodológico, né, partidário do que se costumou chamar de construtivismo kantiano. Então, essa sua aproximação do Rawls com Hegel me surpreendeu, tá? Então, eu gostaria de saber a sua resposta. E também em relação ao direito de emergência. Essa figura do direito de emergência em Hegel se aplicaria mais especificamente a que tipo de direito? O que cai sobre essa figura de direito de emergência em Hegel? Isso. Certo. Professor, vamos começar agora, depois eu vou Fabrício, isso é o que você descreveu simplesmente para mim é a situação inicial da reflexão. Então, todo o ônus, toda a responsabilidade colocado justamente sobre o indivíduo, a pessoa que contrata. Mas, quando olhamos a situação dos Estados Unidos de 2008, quando olhamos não em termos de indivíduos consumidores, mas indivíduos que fazem parte de uma certa classe emergente em que o crédito está disponibilizado para tentar alcançar uma certa ideal que é da representação do sucesso da sociedade americana, mas que se fazem enganados, como sabemos, é o caso dos subprime loans. Isso é uma outra questão, é uma questão mais sistêmica, bom, e pode ser uma questão puramente jurídica, ou false advertising, uma publicidade enganadora, ou pode ser um aspecto mesmo do sistema que simplesmente não permite esta mobilidade em tempos fora de certas exceções que normalmente têm a ver com uma conquista numa grande guerra. Então, as condições que permitiram uma ascensão social de tantas pessoas na América do Norte, nos anos 40, 50, 60,
foram condições realizadas por causa de uma conquista da ordem militar. Então, queria examinar um pouco mais a dimensão coercitiva da arma da dívida e, particularmente, entender o sistema monetário em termos da produção da dívida, em vez de uma aparente posição de base em que, inicial, igual para todos, recebemos nosso dinheiro e podemos gastar esse dinheiro da maneira em que quisermos, em vez de receber uma certa dívida e entender como as possibilidades permitidas do sistema são predeterminadas ou, pelo menos, decididos a um nível que é mais latente, que percebemos em tempos normais. Então, o que você está descrevendo, as responsabilidades ou as irresponsabilidades dos consumidores individuais, é a posição a partir do qual você trabalha. Não estou dizendo que isso não existe. Certamente, temos que tentar se controlar. Mas eu queria analisar a questão a partir de classes e de grupos e de estratégias que são ou sistêmicas ou sob controle e decisões de um certo grupo mais limitado. Breve adendo, prometo. A minha única questão, então, é que a dúvida que eu teria é, o senhor coloca a questão da dívida prévia à autonomia ou a autonomia prévia à dívida, nesse sentido? Porque, para mim, essa é a posição de um liberal. Um liberal vai dizer, você tem autonomia para adquirir dívida. Né? Mas me parece que o que o senhor está colocando é, não, a posição de dívida já é dada no momento da inserção no mercado. Essa parece ser a sua posição. Esse é o argumento que eu tentei desenvolver aqui, verificando a sua plausibilidade, absolutamente. E justamente me apoiando nos colegas também. Mas, bom, como você se chama? Henrique. O que posso dizer simplesmente é produzir a verdade, trabalhar conforme ao que você aprendeu nesse sistema que te dê a possibilidade de estudar sem contratar dívidas. Não sei. Acho que é algo o que estou tentando desenvolver também, é algo que deve ser disponível a cidadãos no mundo. Então, Daniel, eu acho que você toca realmente num ponto importante. Estou preocupada com essa gênese, né, da normatividade jurídica do Hilme, mas, claro, você não pode identificar o momento, bom, agora aqui, claro, a passagem da posse à propriedade é uma pequena passagem, obviamente todas as relações de justiça não está inteiramente constituída aí, né, é um primeiro ponto, né, e o acordo entre os dois roceiros ali, né, é o primeiro germe de uma relação jurídica, né, que pode ser imediatamente destruída, que não necessariamente é uma relação com a caravana que vai passar por cima da minha roça, ou com um outro vizinho que talvez não tenha reconhecido a estabilidade da minha posse, enfim, o que você tem aí é um primeiro começo, né? E a ideia é que isso vai se incrementando conforme se vai reconhecendo precisamente a utilidade dessas relações. O que eu quis, quer dizer, eu não fiz isso, mas que gostaria de fazer, de indicar, é que justamente essa gênese que está presente, essa ideia em toda a tradição justnaturalista moderna, né, no caso do Hilme, ela tem essa peculiaridade de se dar a partir de um solo que não é de início já normativo. Então, é significativo que o Hilme pense as relações de justiça estritamente em termos de relação de propriedade e distribuição dos bens externos, e não parta, por exemplo, de uma noção de pessoa,
da posse de mim mesmo, por exemplo. Porque, no fundo, a noção de pessoa, de algum modo, já prefigura toda uma juridicidade das relações que depois vão ser só reconhecidas, etc. E no caso do filme, justamente, não. Então você tem etapas, claro, você não tem um momento, e isso vale tanto na epistemologia dele quanto na teoria jurídica, não tem um momento que está a natureza e depois a cultura que o homem acrescentou a essa natureza. Não existe isso. Há uma passagem gradual e quase insensível entre um ponto e outro. No entanto, o que eu quis frisar é que o ponto de partida não é, desde o princípio, jurídico. Esse é o... Duas ótimas perguntas, né, Duzi? Marilho, desculpa. Certas intimidades, né? Bom, é claro que eu não quis dizer aqui que o Hegel, que o Rawls é mais hegeliano do que kantiano, em absoluto, não. Quando eu digo que o Rawls se apropriou, enfim, ou que o Hegel, que o Rawls entendeu a crítica de Hegel a Kant, eu quis chamar a atenção pelo menos um aspecto. Por exemplo, o problema do conteúdo dos princípios, né? A crítica que o Hegel faz, ela é fundamentalmente uma crítica ao formalismo do imperativo categórico. Por exemplo, um dos aspectos, a gente podia entrar em detalhes para mostrar isso de forma mais abrangente, né? Bom, os princípios rawlsianos têm conteúdo, expressam conteúdo, né? E isso é claramente uma lição a partir da crítica que o Hegel faz ao Kant, né? Não só isso, mas depois quando a autonomia, o próprio conceito de autonomia, acho que tem contribuições interessantes que o Rawls busca no próprio Hegel. Por exemplo, autonomia política e autonomia moral, né? Acho que tem elementos interessantes que você pode pegar em Hegel, dos quais Rawls se apropria, né? A própria ênfase nas instituições sociais, né? A gente podia fazer toda uma discussão. É claro que o que é a questão do ético-moral, né? Aqui há uma diferença fundamental entre eles, né? O Forst diz, por exemplo, que quando o Rawls fala em doutrinas abrangentes, entenda-se doutrinas éticas abrangentes, não doutrinas morais abrangentes, né? Que isso evidentemente seria fundamental, porque há uma diferença clara. Ora, eu acho que ali tem elementos que a gente podia discutir muito com Kant para ver em que medida há uma fundamentação moral, certamente, do direito em Rawls, mas não ética. Não há uma fundamentação ética dos princípios de justiça em Rawls, mas morais certamente há. Bom, ali eu acho que tem uns elementos interessantes que o Rawls se apropria da crítica que o Kant faz. Bom, tem vários aspectos aqui, mas é evidente que o Rawls é muito mais kantiano, da tradição do contratualismo, evidentemente, a distância depois é homérica. Não há um conceito de mediação, por exemplo, que Hegel trabalha muito amplamente e que você não vai encontrar em Rawls. O procedimentalismo você tem absolutamente em comum a Kant e a Rawls, né? E não é evidentemente o que você vai encontrar em Hegel, né? Sobre esse aspecto do conteúdo que eu acho que é fundamental a crítica que o Hegel faz ao Kant. Segundo aspecto, isso é evidentemente uma resposta muito superficial. Que tipo de direito se aplica quando se fala de direito de emergência? A que tipo de direito se aplica? Bom, Hegel é claro numa coisa: o que está em jogo é o direito à vida, fundamentalmente, né? O direito à vida, para salvá-lo, eu posso sacrificar qualquer outro direito. Por exemplo, posso lesar outro direito. Por exemplo, direito de propriedade. O que você tem? O estado de necessidade sempre se impõe quando há conflitos de direitos fundamentais, né? E nesse caso, havendo um conflito entre o direito à vida e o direito de propriedade, evidentemente o direito de propriedade pode se sacrificar, né? E ele justifica exatamente a necessidade. Então, nesse caso, em primeiro lugar, o direito de emergência se aplica ao direito à vida. Usar de todos os meios disponíveis exatamente para preservar esse direito, mesmo que seja sacrificar o direito de propriedade de algum outro, né? Eu acho que isso está claramente configurado no direito de emergência. Nós podemos entrar em outros direitos que daí decorrem, né? Mas a ênfase do Hegel aqui, segundo modo de ver, está nos direitos fundamentais individuais, né?
acho que nesse nível do direito de moralidade, no direito de moralidade, onde trata de emergência, você não tem uma referência ainda a direitos fundamentais sociais, né? Que evidentemente depois você tem na relação da substancialidade ética, eu acho que o Hegel mostra muito bem isso, né? Como é que o Estado, para fazer justiça, tem que dar conta dos direitos fundamentais individuais e dos direitos fundamentais sociais. Saúde, por exemplo, é um deles, né? Aquilo que o Hegel chama que a função do Estado são fins universais. Ali eu acho que tem uma série de aspectos que a gente podia insistir. O resto deixa para a sociedade civil. Há um banco privado que quebrou, dane-se. Isso é problema da sociedade civil, não é problema do Estado. O Estado não tem que botar dinheiro ali, né? Bom, evidentemente que isso daria pano para muita discussão, né? Mas aqui está um jogo fundamentalmente o direito fundamental à vida, e esse sim eu posso resguardar e garantir isso a qualquer preço, ferindo qualquer outro direito fundamental individual. Certo. Vamos fazer então a última rodada de perguntas. Não sei quem é que quis isso. Você, tem mais alguém? Certo. Por favor. É uma pergunta para a professora Maria Isabel. Me desculpa, eu não sou uma leitora de Hume, então talvez a minha pergunta não seja a melhor, mas mesmo assim eu vou fazer. Essa questão da sugestão e do acordo, ela pode ser expandida para as outras leis de natureza, ou essa noção de propriedade ela é o fundamento da justiça para Hume? Acho que é isso. Eu gostaria de fazer uma questão para o professor Tadeu, que tu disseste que o juiz, diante de uma regra injusta, pode recorrer ao princípio. Quanto a isso, acho que todos estão de acordo. O problema é quando há um desacordo sobre se a regra é ou não justa. Nesse caso, recorrer a um princípio não seria justamente escolher uma das opções em desacordo dentro da... Não seria, digamos, o juiz não se arrogaria na posição de legislador, nesse caso? Certo. Bom, eu gostaria só de fazer uma pergunta para a professora de longe. Me parece que essa questão do conceito de contrato para Hume, eu não consegui perceber muita diferença em relação aos contratualistas, a rigor, né? Digamos, os procedimentos, os próprios conceitos de contrato em Hume, eu não sei se haveria tanta diferença assim em relação aos contratualistas. Me parece que a questão seria mais em termos da fundamentação do acordo. Digamos, se os anteriores buscavam uma forma de legitimação do acordo, e Hume tentaria propor uma outra forma de legitimação desse acordo. E aí eu perguntaria em que medida, digamos, a nova concepção de sujeito que Hume tem não teria um peso nesse problema que você levanta. Parece porque ele tem uma nova concepção de sujeito. Gostei muito da sua pergunta, e é uma pergunta extremamente atual essa, né? Recorrer aos princípios, em que circunstâncias, regra justa ou injusta. É claro, essa é uma discussão que primeiro se coloca nos chamados hard cases, nos casos difíceis, ou seja, quando você ou não tem regras claras, ou tem regras contraditórias, ou então, aplicando uma determinada regra, você tem consequências injustas, que é o problema da regra do precedente. Mas eu tenho isso, as coisas a gente conhece por demais. Mas tem um precedente, portanto o juiz tem um precedente, portanto já decide. Certo. Bom, mas não existem casos iguais. Existem casos semelhantes. Bom, a questão é saber quando levar os princípios. Bom, o primeiro caso seria exatamente esse. Quando não há regra clara, ou regras duvidosas sobre isso, ou injustas. Eu citaria o caso famoso que o Dworkin, eu gosto muito do Dworkin nessa discussão, né, que é um pouco diferente da discussão que o Rawls faz sobre isso, que é o problema da discricionalidade dos juízes. Afinal de contas, eles são ou não são legisladores?
E nós sabemos que o Dworkin é radicalmente contrário a essa posição. O juiz não é legislador. Mas entenda-se a discussão que faz com Hart. É que o Hart defende o poder discricionário dos juízes. E, portanto, é um positivista jurídico. Para ele, na ausência de regras claras, por exemplo, o juiz determina, o juiz legisla. Isso é positivismo. E o Hart defende essa tese. Né? Bom, mas o Hart diz que os princípios são extralegais. Os princípios não fazem parte do direito. São extralegais. São de ordem ética religiosa. Portanto, não tem que recorrer a princípios. Tem que legislar. Para você ver a polêmica, o Dworkin diz, não, os princípios não são extralegais. Os princípios são constitutivos da ciência normativa do direito. Né? Pelo contrário, todo princípio, toda regra se fundamenta no princípio. Né? Agora, quanto que ela é ou não é justa? Como sabê-lo? O Dworkin dá exemplos, mas normalmente isso sempre está vinculado aos hard cases. O famoso caso do sobrinho que matou o avô, que o Dworkin cita. Né? O sobrinho que matou o avô porque ele era beneficiário do testamento. Ora, diz Dworkin, o que dizia a lei do testamento? Cumpra-se o testamento. Pronto. Bom, mas o que fez a Suprema Corte inglesa? Ela não cumpriu a lei do testamento, e sim recorreu a um princípio não escrito, segundo o qual ninguém pode se beneficiar dos seus próprios atos criminosos. É um princípio do direito costumeiro, diríamos. Né? Mas nesse caso, você tem uma lei flagrantemente injusta. Aqui no Brasil tem casos. Lembra o famoso caso Christoph, né? Da mãe que estava envolvida com o namorado e o amigo namorado que mataram os pais. Né? Ela foi deserdada. Mas, incrivelmente, no Brasil, não é automático. Qualquer país do mundo é automático. Né? O crime não pode beneficiar. No Brasil, não é automático. O que acontece? O irmão dessa Elizabeth Christoph teve que mover uma ação contra a mana para poder deserdá-la. É líquido e certo o caso, a decisão. Mas para mostrar aqui, normalmente, nós falamos em leis injustas nesses hard cases, exatamente. Né? Ou então casos duvidosos. Existem situações. Né? Os casos, por exemplo, de invasão de terra, por exemplo. Né? Muitas vezes são citados, bom, mas o direito de propriedade. Né? Tem muita polêmica em torno disso. Mas é difícil dar uma resposta a priori para dizer, bom, mas essa lei é injusta. Né? O caso examinado perante a lei é que você pode dizer, para esse caso, as consequências da aplicação da lei são injustas. Então eu não aplico essa lei, porque ela por si, eu não diria que a lei por si é injusta, mas a aplicação dela a um caso particular, ela pode ter consequências injustas. Aí você não aplica a lei, e recorre ao princípio. Mas, via de regra, os hard cases são os mais conhecidos. É uma alternativa. Isso vale para todas as leis de natureza, a ideia, a retificação pelo acordo, né? Porque as leis de natureza para o Rio são basicamente três: a da ocupação, da troca e dos contratos, que eu devo fazer contratos e respeitá-los. Ele chama isso de lei de natureza porque ele diz que em todas as sociedades isso vai estar presente, né? Porque isso, enfim, é necessário para a organização, para a constituição de uma sociedade. Então, aí o fato é que isso não acontece espontaneamente. Para que essas leis adquiram um conteúdo normativo, digamos assim, é preciso que as pessoas reconheçam sua utilidade e concordem com ela, né? Adiram a regra. Né? Isso vale para todas as leis. Com relação à questão do contrato, né? Por que o não é um contratualista? Por que esse acordo não é um contrato? Né? Acho que por duas razões. Assim. Primeiro, assim, quando a gente está chamando de contratualismo, assim, a comparação é com Rawls, e não porque a ideia de um contrato que fundaria a justiça, propriamente, né? E não o governo, por exemplo, como os contratualistas Hobbes, Rousseau, Locke. Né? A ideia de usei, né? Estava dizendo que não é um contratualista nesse sentido. Ele não está pensando que a justiça e que a normatividade jurídica, né, se funde numa situação contratual. Né? Primeiro porque a situação contratual ela
ela zera toda a história, toda a gradação pelo qual o direito foi ser estabelecido. O momento zero começa dali, né? Não tinha nada antes, dali para frente, né? Toda a fundação da normatividade está no contrato, né? E segundo, isso vem junto, é que a ideia do Hume é de uma multiplicidade de acordos, né? São vários pequenos acordos que vão tecendo essa normatividade e não um acordo entre todo mundo, né? Então essa eu acho que é a diferença. Como fundamento da justiça, não. No sentido rawlsiano, não. Como, por exemplo, propôs o Gautier, não. Ele é um crítico, inclusive, do contratualismo como fundamento do governo, né? Não é um contratualista nem nesse sentido. Mas não era disso que eu estava falando. Não é um contratualista enquanto alguém que está pensando que é um contrato que se situa o fundamento da normatividade jurídica. Só dar um exemplo que talvez possa ajudar um pouquinho nessa discussão que a gente tem feito. Lembra Kant, no direito, ele coloca o direito de equidade, o direito de unicidade lá como uma espécie de direitos presumidos, assim por diante. Qual o exemplo que o Kant dá ali? Famoso, que nós conhecemos bem no Brasil, né? Um contrato de trabalho. No começo do ano, o patrão faz um contrato de trabalho com o seu empregado que vai lhe pagar tanto por mês. Chega na metade do ano, no fim do ano, a moeda altamente inflacionada, né, não responde mais àquelas condições mínimas necessárias que o empregador precisava para sobreviver. O contrato feito no começo. Do ponto de vista formal, o que o Kant diz? Do ponto de vista formal, esse direito de equidade não pode ser reconhecido. Isso é uma série positivista. Simplesmente. O que o Dworkin diria? O que o Hegel diria? Esse é o ponto. O juiz pode, nesse caso, não aplicar o contrato. Claro, porque as consequências seriam injustas. E sim recorrer, então, ao direito de equidade, que é um princípio. Claro, às vezes a distinção de regras e princípios não é tão clara. A gente sabe disso. Olha, o Dworkin mostra muito bem isso. Mas ele fala em regras, princípios e políticas. Né? Às vezes uma regra é um princípio. Isso no direito a gente conhece muito bem. Esse é um caso típico, né? Onde você, aplicando o contrato, e a gente está por demais acostumado a isso no Brasil, não, mas o contrato é esse. Tipo, vou te pagar um salário mínimo no começo, só que agora não vale mais nada. O juiz pode ou não pode fazer isso? Esse é o ponto. Do formalismo, do positivismo, né? E a contraposição que o Dworkin faz, por exemplo, inspirado em Hegel, certamente. Eu tenho outro texto que eu faço, aqui eu não mostrei isso, onde claramente, isso não precisa aplicar o contrato, não aplica a lei instituída, né? E a própria CLT permite isso. As consequências são injustas. Certo. Bom, nós agradecemos então a todos os que participaram desta mesa redonda da tarde, os três primeiros e também ao grupo dos três. Muito obrigado.